Aqui, esse lote aqui são 74 animais. Hoje a ingestão média, né, desse lote meu de recria mais vaca seca, tá? Tá em torno de 6 quilos de matéria seca de ingestão média, tá? A gente vê que a lotação da nossa recria está alta, né? A gente trabalha aqui, querendo ou não, com 20% acima, né, do que a gente tem de canzil. Recebe os primeiros animais, vem para cá, né? Então aqui a gente trabalha com lote de 20. A gente vê que a lotação da nossa recria está alta, né? A gente trabalha aqui, querendo ou não, com 20% acima, né, do que a gente tem de canzil. O Gessé mandou avisar que não vai mais fazer vídeos porque você não se inscreveu no canal da Santa Fé. Então inscreva-se agora e ele continuará gravando em fazendas ao redor do mundo. Bom, agora aqui a gente vai indo para os nossos alojamentos, bezerreiro, né? E vai mostrar um pouco dos procedimentos que a equipe do bezerreiro costuma realizar. Essa noite foi um pouco fora do comum, né? Teve muitos partes, né? Então o processo é, eu tenho uma equipe de manejo lá que fica, são 24 horas a fazenda, né? Não para. Então a equipe do manejo fica monitorando as vacas pré-parto, né? Da baía de maternidade. Pariu, ele faz uma comunicação já, né? Traz a bezerra para cá, já faz a primeira intervenção, que é a cura de umbigo, né? Então ela já manda, tudo hoje é mais automatizado, manda tudo num grupo. Esse grupo já está visualizando e ele já comunica a hora que a vaca, né, a mãe da bezerra, vai subir por ordenha e o colostro já vai estar disponível para o bezerreiro assumir a responsabilidade, né? Hoje trabalhamos para as fêmeas, né? Seja ela Angus ou seja holandesa, trabalhamos com 22% de BRICS, né, no volume de 10% do peso vivo nas primeiras 2 horas. Então essa comunicação é sempre ágil, né, no processo. Caso ela não tenha uma produção, né, de uma qualidade de colostro, ou ele é recondicionado lá com colostro em pó, né, chegando esses 22 de BRICS, ou a gente intervém aí, já entra com descongelamento do colostro, do banco de colostro, para eles fazerem o aleitamento. Sonda aqui na fazenda é o último caso, tá? Normalmente é feito a paciência, a calma deles, que vai fazer essa bezerra ingerir esses 10% aí, normalmente 4 litros de colostro nessas primeiras 2 horas. Após a retirada, né, de subir esses animais lá para a bezerreira, então é feito toda a asepsia, né, retirada dessa palha, entra com a cal, passamos um produto, um sanitizante, e colocamos a cama nova para esperar os novos partos. Interessante, a gente faz, né, o treinamento, toda a equipe nova que vai chegando ou os colaboradores novos que vão sendo contratados passam por um treinamento do pessoal do bezerreiro. Então a gente dá, que é o quê? É manter a perfeição de eles entregarem uma bezerra quanto antes, vindo para cá, no banho de luz, o aquecimento, secagem dessa bezerra e também da cura de umbigo, para não errar os processos e ter falha entre a entrega de um produto para outra equipe. Então a gente mantém nesse procedimento de treinamento e capacitação deles periodicamente para não ter ruptura aí nos processos. Aqui são as nossas bezerras, né, recém-nascidas. Normalmente nasce dentro do cross. Saindo do cross, elas vão para uma baia de recepção, onde que é feita cura de umbigo e colostragem. E após isso ela vem para as gaiolas, né? Recebendo todos os procedimentos. As bezerras aqui normalmente ficam 30 dias, eu tenho aqui 42 gaiolas, mas normalmente gaiolas ativas. A gente fica em torno de 30, fica 10 para poder fazer uma quarentena, né? Fazer um vazio sanitário. Tá? Então as bezerras aqui ficam 30 dias, onde recebem o aleitamento. Hoje a gente trava os aleitamentos aqui, é tudo com sucedâneo. Não trabalhamos com leite in natura, a gente trabalha na primeira fase a colostragem, né? Fazemos 10% do peso vivo nas primeiras 2 horas, após essas 2 horas, no intervalo de 6 horas pós-nascimento, ela entra com mais 5% e parte para o leite de transição. Então toma 2 mamadas de leite de transição e depois já cai no sucedâneo. Hoje estamos trabalhando com o adensamento desse sucedâneo em 13%, mais com 6 litros desse sucedâneo por dia. Tá? Trabalhamos com ração comercial, né? Com ração comercial. Após isso, saindo daqui,
com 30 dias elas vão para uma baia coletiva. Hoje a gente, pela expansão da fazenda, né, pelo volume de partos que estamos tendo, a gente não consegue seguir com esses animais por um período de 30 dias. Nesse mês mesmo tivemos um aperto, né, na estrutura, até sair uma estrutura ao lado, onde a gente vai acomodar essas bezerras, ampliando essas gaiolas. Então os animais ficam aqui em torno de 20 dias, após isso já está caindo para a baia coletiva, são desafios do crescimento que a gente vem enfrentando. Normalmente aqui em mamada, né, amamentados, a gente está em torno de 60 animais que estão sendo amamentados no momento. Então saindo daí, após desmama, né, com 60 dias, faz um período de transição de 10 e vai caindo aí simplesmente com dietas de açória. Nossa média de partos por dia são 2 partos, tá? São 2 nascimentos que ocorrem aí. Hoje, acho que vocês podem ver, temos um pouco de meio sangue Angus também, né? Então foi há 2 anos atrás, a gente até fez uma medida de conter um pouco o crescimento do rebanho. Então trabalhávamos com a primeira inseminação com sêmen sexado e após essa daí a gente já estava colocando Angus, né? Então vocês vão ver que tem um pouco de animais aí, né? Mais pretinhos, tudo, que são uma forma de a gente segurar. Hoje com essa estratégia novamente de crescimento, de ampliação, a gente diminuiu agora os Angus e estamos trabalhando 100% com os animais já holandês para aumentar o nosso volume de animais em lactação. Normalmente aqui a gente vende ele nas categorias, a gente vende em torno de 400 a 500 reais esses animais aqui, dependendo da fase, aí tem diferentes valores. Só que eles recebem um tratamento diferenciado, porque o mesmo tratamento que as bezerras de leite tomam, eles também acabam sendo beneficiados com isso. Então isso é compensatório, porque lá dentro ele tem um diferencial, né? A gente fala, até o pessoal acha um pouco estranho, mas nós temos aqui animais com 12 meses abatendo com 22 arrobas, né? Então é assim, um ganho de peso, e isso é resposta do cuidado que os animais vão tendo em toda a fase de vida, né? Principalmente nessa fase de aleitamento aqui. O que acontece? Aqui eu tenho um desempenho padrão de animais de leite, né? Quando cai na fase de recria, o ganho é extraordinário. Então você vai ver elas junto com as holandesas, o ganho de peso desses animais é absurdo. Já buscando adaptar esses animais, né, na coletividade, também aumentar essa imunidade dos animais, adaptação ruminal, a gente parte para esse sistema de baia coletiva. Aí vai subindo as categorias, né? Normalmente a gente costuma deixar aqui em torno de 8 animais em cada baia dessa, né? Aqui ele já recebe um pouco de uma dieta total, né? E também continua recebendo a mesma concentrado, né? A ração comercial que eles estavam trabalhando ali nas gaiolas, tá? Então, aí eles vão passando de fase, né? De acordo até chegar ao ponto de desmama, tá? Agora estamos há um mês, começamos a colocar o monitoramento, né, de saúde através dos brincos. Mostra uma eficiência em relação a gente ter uma rápida ação em relação a esses animais que fogem um pouco do padrão deles, né, de rotina deles. E aí a gente consegue intervir logo antes que esse animal caia e perca muito desenvolvimento, tá? Aqui, como eu estava falando para vocês, né, então você vai encontrar alguns machos aqui, que é aquela do Angus junto, que é o mesmo tratamento que as bezerras recebem, tá? Aqui já está fazendo uma farma já de pré-desmama, né? Então aqui já está com dieta sólida, e aqui recebe um pouquinho de uma fibra longa, tudo, para poder melhorar esse aporte de desenvolvimento ruminal. Aqui esse monitoramento de saída é quando foge do padrão, é simplesmente saúde, né? Então se os animais saem da rotina deles de padrão, principalmente de aleitamento ou de movimentação, fica mais decúbito, ele dá um alerta para nós, um relatório de saúde. E aí ele vem e já vai fazer um pré-diagnóstico dela e começa a intervir, né? Se foi uma desidratação, se é uma pneumonia. Normalmente esses bezerros eles começam a colocar o brinco, né, no 5º dia de vida, coloca. Ele demora mais ou menos uns 5 dias a 7 dias para começar a entender o padrão da bezerra, e a partir do 10º dia ele já tem uma tendência já de ações, né, de rotina dessa bezerra, e consegue fazer essas leituras.
Aqui são os animais já desmamados, né, que já vão receber. Aqui já trabalha por nossa lotação, já trabalha em torno de 16 animais aqui. Estão preparando para poder descer para um outro compost, onde fica os animais até a fase reprodutiva. Então, aqui já recebem já a dieta, a mesma dieta que estão recebendo lá. Tá? Que a gente tem 2 lotes lá, em torno de 20 animais. Que normalmente é transitório, então sempre fica nessas baias aí de 20 animais e vão transitando até chegar à parte reprodutiva. Aqui normalmente elas estão descendo lá em torno de 120 dias. Então aqui até encostaram, isso aqui normalmente é sobra do dia seguinte, vai ser passado o novo trato, esse horário, normalmente às 10 horas da manhã, está sendo passado. A dieta delas aqui é basicamente a dieta de vacas em lactação, né? Porque todos os ingredientes que tem lá, então é silagem de milho, né? Milho, fubá, milho moído, casca de soja, caroço de algodão, núcleo, né? E farelo de soja. Então, basicamente são esses ingredientes. Depois eu até vou mostrar para vocês lá na nossa fábrica de ração. A gente está fazendo uma nova cozinha, então a gente limitou um pouco os ingredientes até serem feitos os box, tudo, para poder receber novas matérias-primas aí e a gente conseguir divergir um pouco, né, diferenciar um pouco os nossos perfis de dieta. Então dentro dos silos a gente consegue só 3 ingredientes, então hoje a gente dá prioridade, milho, soja, e aí a gente tem a opção, ou casca de soja ou polpa cítrica, de acordo com a qualidade da nossa silagem de milho, e aí a gente cicla entre esses 2 materiais, tá? Então, e aí, fugindo um pouco da regra, há 1 ano e pouco a gente se obrigou, na verdade, a trabalhar com caroço de algodão, coisa que até então, há 1 ano e meio atrás, a gente não trabalhava também, com as dificuldades lá que a gente tem. Isso é uma coisa da fazenda, né, que é bem diferenciada. Ela tende a sempre priorizar o simples executável da melhor forma possível. Então, assim, ela minimiza processos, mas que esses processos sejam bem executados. Então, é simplificar para os operadores, né, para os nossos colaboradores, estar executando da melhor forma possível e se empenhando e entendendo quais são os processos. Então, a gente prioriza isso. Uma coisa que é diferenciada, né? É uma dieta que é uma sobra de ontem, né? Você pega odor, né? Não tem odor, a silagem muito bem conservada, né? Uma das prioridades nossas, como a gente não tem outra fonte de volumoso, né? 100% silagem, então a gente tende a fazer da melhor forma possível os processos de silagem lá, né? Compactação, trabalhar com inoculantes da forma correta, né? Para justamente não ter falha disso e não inibir consumo, os animais têm melhor desempenho. Após a desmama, né, elas caem para esse lote, esse barracão, onde que recebe os primeiros animais, vem para cá, né? Então aqui a gente trabalha com lote de 20. Os 2 primeiros lotes aqui são com 20 animais, não trabalhamos com uma lotação muito excessiva, que aqui, como é a transição, né, principalmente de ambiência, adequação a canzil, principalmente, né, para os animais se machucarem em canzil. Então a gente mantém sempre essa lotação e o pessoal do bezerreiro ainda é responsável por esses animais. Então eles ficam aqui, eles vão ver se os animais estão comendo, como foi essa transição, se estão tendo acesso ao canzil ou não. Então eles ficam responsáveis. Nesse período da manhã, às 7 horas da manhã, normalmente é o primeiro animal a ser tratado na fazenda, então nossos tratadores chegam aqui às 10 para 7, começam a preparar, né, tirar silagem e tudo mais, e normalmente 7 horas, 7h10 começam a servir aqui os alimentos para recria, né? Então, esses animais começam a receber aqui, eles recebem um plus não somente a dieta total, que é feito um vagão só para toda a categoria, então recebe um pouco mais de concentrado, né, para poder melhorar um pouco essa eficiência energética da dieta aqui, porque senão tem como... Lá eu tenho ganho de peso excessivo, eu tenho que trabalhar com a dieta com pouca energia, senão eu acabo deixando as bezerras lá, as novilhas obesas. Então aqui eu tenho que fazer um plus adicional. Essas bezerras saindo daqui, como chegam em torno de 4 meses aqui, elas vão caminhando conforme os outros grupos. Aí os outros grupos a gente já passa aumentando, né? Vai gradativo. Então começa o lote de 20, aí passa para 40,
aí chegando lá no final lá com quase 80 animais. Então assim, o processo aqui antes do trato, antes de soltar a comida, como o coxo já está com um score baixo, então esses animais são presos para a cama, né, para fazer a raspagem das pistas, né. Hoje aqui ainda a gente não tem, nos processos de lactação a gente já tem scraper, aqui ainda não tem, vai ser colocado. Então a pista aqui é feita ainda com o trator. Então prende para lá para limpar a pista. Limpou a pista, solta a comida, agora possivelmente já vai ser liberado esses animais para poder estar tendo acesso à comida. Como trabalhamos com confinamento, né, e trabalhamos aqui com os animais aqui não passam por nenhum estresse, tanto ele como a nossa ambiência é muito boa, não passa com carrapatos, com outros parasitas, e com um volume de comida, né, uma ingestão alta, esses animais acabam, por mais eficiente que nós somos em reprodução, chegam esses animais com 13, 14 meses, acabam ganhando peso excessivo, né? Então, quando a gente trabalha, a gente tem duas opções aqui, né? Esse peso excessivo aí vai trabalhar na minha reprodução e também, consequentemente, na hora desses animais parirem, né? Quando vai chegar lá num pré-parto obesa, possivelmente essa novilha vai ter cetose, vai ter complicações e pode chegar até a morte. Então a gente limita, em vez de perder esse animal, a gente acaba limitando aqui uma estratégia nutricional para que a gente não venha perder esse animal lá, todo o investimento que a gente fez tá tendo perda lá na hora de ser um animal começar a nos dar retorno. Tá? A gente tem dois tipos de volumosos que a gente trabalha durante o ano para essa categoria, né? Na verdade, todo o gado seco nosso, menos pré-parto. Então, essa fase inicial, em um período do ano a gente trabalha com silagem de sorgo, né? Daquele sorgo gigante, onde a gente não tem um valor energético alto, para justamente limitar uma fibra, um FDN mais alto, limita um pouco o consumo, a gente chega a perder 2 kg de matéria seca aqui, porque o material é bem digestível. E nós temos uma outra fonte de volumoso que é da região. A gente tem uma venda alta de milho verde, né? A gente está próximo ao litoral, então o pessoal vende milho verde, né? Tanto para as capitais, para a capital como para o litoral. E esse milho verde, essa roça, depois a gente acaba comprando esses materiais, né, dos nossos os vizinhos e faz silo para recria. Quais são os problemas, né? O problema é que mesmo o milho ainda fica lá 10% de espiga lá, ele tem um valor energético e o FDN mais baixo. Então, mais um desafio, que quando eu entro com esse material, às vezes para lote reprodutivo eu tenho que dar uma restrição alimentar, né? Deixar um animal, chega às 6, 7 horas da tarde, esse animal tá 6, 7 horas da noite, esse animal tá sem alimento, porque senão ganha muito peso lá e acaba tendo esses mesmos problemas que eu comentei anteriormente. Aqui, esse lote aqui são 74 animais. Hoje a ingestão média, né, nesse lote meu de recria, mais vaca seca, tá? Tá em torno de 6 kg de matéria seca de ingestão média, tá? Basicamente a dieta, né, na minha dieta base aqui, essa silagem que nós temos hoje, é uma dieta com em torno de 28 de matéria seca, tá? De planta de milho, né? Somente a planta, sem a espiga, né, onde foi colhida essa espiga para venda de milho verde. Aqui entra com 1,1 kg, né, de farelo de soja, mais o núcleo, né, em torno de 120 gramas de núcleo para recria. Tá? A dieta é dessa forma e aí os animais vão, de acordo com as categorias, vão tendo uma ingestão diferenciada, né? Desde o lote lá que está para reprodução, comendo em torno de 7,5 kg de matéria seca, vou transitando para esse lote aqui, que é uma pré, né, parte de reprodutiva, ela trabalha com em torno de 6 kg de matéria seca, chegando à ponta lá que trabalha com que a recepção lá, né, os animais que vêm de transição, com 2,5 kg de matéria seca. Então é um processo, como eu falei, a fazenda prioriza é simplificar, então a gente trabalha com menor quantidade de tratos, mas que ele faça da melhor forma possível, encoste a comida para elas e verifique se o processo está sendo feito aqui, a comida está fresca e tudo mais, para que eu não perca o desempenho desses animais. Para esses animais aqui, normalmente, como a máquina automotriz é própria da fazenda, a gente prioriza trabalhar, né, na nossa vaca line. Hoje trabalhamos com 11, né, 11 milímetros lá na Class. Estamos estudando um pouco para evitar um pouco mais de
seleção, né, tudo, a gente queria melhorar o processo de compactação, estamos estudando aí se a gente baixaria um pouco mais esse tamanho de partícula, priorizando mais essa compactação. Ainda em estudo, esse jeito que estamos trabalhando aqui pela ingestão está boa, porque se a gente diminuir o tamanho de partícula pode ser que a gente cometa melhora a fermentação e ainda melhore mais ainda o consumo aqui, aumenta a taxa de passagem e consequentemente aumenta o consumo, coisa que nós não queremos, a gente está satisfeito com o consumo que está hoje. Tá? Então, isso possibilita, com a máquina própria, possibilita a gente também trabalhando isso, né, estudar isso, ou até mesmo podendo aumentar no futuro aí, a gente trabalha com essas prioridades. Nossa Recria 6, né? Os nossos animais de reprodução, então toda a equipe fica voltada. Aqui a gente não trabalha com monitoramento com os colares, né? Da reprodução. Então aqui é onde a equipe, né? Tanto a parte de manejo de trato, manejo de cama, quanto o pessoal, né? Que trabalha com a parte reprodutiva. Eles ficam de olho aqui em relação a cio, então tem o grupo, normalmente tudo aqui a gente trabalha com grupos no celular e que vai fazendo a comunicação. Então a fazenda inteira interage aqui, passando aqui, viu o animal, já vê o número, já manda no grupo e aí eles certificam se realmente esse animal estava em cio, se ele estava montando, se estava deixando de ser montado, e eles fazem esses ajustes e se vai ser inseminado ou se não vai ser. Tá? Eles que determinam. Então a gente nota aqui que a gente busca isso, né? Escola corporal, né? A gente não quer animal obeso aqui, tirando os que tem um ganho de peso diferenciado, que é uma fêmea Angus, né? Essas acabam meio sangue Angus, elas acabam ganhando peso demasiado. Como eles já chegaram até esse processo, as fêmeas hoje a gente tem utilizado como barriga, né? Tem colocado embrião nelas. Aqui, esses animais estão chegando com idade reprodutiva, né? O primeiro serviço dela, a média nossa é de 13 meses, né? Então, idade de primeiro parto aí, em torno de 24 meses, né? No ano passado trabalhamos bem, então chegamos a 23 meses de idade ao primeiro parto. Então, é até bom a gente comentar, né? Normalmente esses vídeos chegam para os nutricionistas, que cada caso aqui a gente estuda cada caso um caso, né? Se eu falar que uma dieta dessa que a gente roda aqui para essa categoria, estaria perdendo peso em outras propriedades. Então, assim, no nosso caso, essa dieta para essa categoria a gente tem que dar jejum, né? Fazer essa limitação, essa restrição, porque senão acaba deixando elas obesas. Então, acho que o dia a dia, né, o olhar o animal, né, olhar o lote, como está sendo esse desempenho, eu acho que é importante, né? Não somente o número, né, o número vai dar um indicador para você mais futuro, mas aí já passou muito tempo, então a gente olha diariamente esses animais, né, vê como que está, né, respondendo esses animais às novas implementações de dieta, de volumoso que a gente coloca, para não perder esse time aí e colher o prejuízo lá na frente, né? Então, acho que essa observação diária de toda a equipe acho que é muito importante. Aqui, né, a gente vê que a lotação da nossa recria está alta, né? A gente trabalha aqui, querendo ou não, com 20% acima, né, do que a gente tem de canzil. Então a gente está estruturando, vai sair a nova fase, acredito que daqui a um mês a gente já consegue aliviar todo o sistema, né? Não sei por quanto tempo, mas consegue dar uma aliviada, onde vai ser feito aqui, já pensando em adaptação para os animais entrarem para os nossos sistemas de freestall. Então aqui vão ser feitos a nova estrutura freestall para recria. Então saindo da parte reprodutiva, já entra para cá, se adaptando às camas de freestall.